Bem-vindos a todos a mais um Varão dos Açores. Hoje, para conhecermos um pouco melhor um homem do pico que partiu para os Estados Unidos da América e onde vive na Califórnia, um homem da música, do entretenimento, um homem que certamente nos vai ajudar a conhecer um bocadinho da nossa história na Califórnia, mas também uma pessoa muito bem disposta e muito conhecida da nossa comunidade portuguesa nos Estados Unidos. Vamos ver, conhecer e ouvir Zé Duarte. Os Açores para mim foi realmente o início da minha vida, de infância, mas musicalmente foi um bom início. Naquele tempo nós estávamos limitados aos instrumentos e de som que havia da altura. Foi com 15 anos e, portanto, tive a sorte de ir ter a uma casa onde tinha um jovem que pertencia ao Mini Ilhéus do Pico, que era o Manuel Cristiano. E ele começou-me a dar umas ideias, eu tocava violão, mas não tinha outras ideias de outros instrumentos qualquer. E a partir daí ele deu uma ideia, como ele estava com falta de um baixista, e então começou a dar um lá mi ré do que era o baixo. E comecei então a ter uma certa aberta da música, mais um baixo, de vez em quando o piano. Mas o início foi esse, e foi muito interessante porque a partir daí, logo no ano seguinte, eu estava a tocar baixo nos Ilhéus do Pico. Passo a seguir para os Pedras Negras, e estive nos Pedras Negras até emigrar para os Estados Unidos. Era o convidado para abrir espetáculos, até a Prata da Casa, que foi a primeira vez que eu fui cantar a Lisboa. Imagino um jovem de 18 anos a ir cantar a Lisboa ao Vilaré. Naquela altura já usávamos amplificadores separados, o amplificador e coluna separada para qualquer instrumento. Tínhamos pessoas que estavam tão interessadas em ajudar um grupo musical local, que tínhamos um eletricista da banda, tínhamos 2 indivíduos a levar a aparelhagem. Portanto, temos estas pessoas com uma vontade, nós ajudamos na aparelhagem se levarem a gente para a festa. O cachê, desde jovem, desde os 15 anos, que pagavam a gente. Não era muito. Eu lembro-me de ganhar, penso que era 6 escudos por tocata. E então, de cabelo comprido, viola às costas, de albarca nos pés e de chapéu de palha, fui viajar e corri dos 18 países da Europa quando tinha 18 anos. E aí surge a ideia de ouvir histórias, de principalmente esse amigo, que é o Norberto, que me levou a pegar na viola às costas e a meu irmão, que era mais novo que eu, a levá-lo comigo a fazer isso. Corremos os 18 países, desde o norte da Europa, falar da Inglaterra à Escandinávia, e vir até ao sul, até ao extremo da Grécia, Itália, correr aqueles países da Europa do Norte, menos os países nessa altura que tinham um regime comunista que era difícil de entrar. Mas foi maravilhoso. Mas ter a autorização dos pais não foi fácil, porque havia aquela falta de comunicação. E isso tornava o vazio de não ver os filhos e nem saber deles por um mês. Nós levávamos latas de atum da Ilha do Pico, comprávamos pão e íamos abrindo para ir comendo. Até saiu no jornal, por acaso foi engraçado, a nossa fotografia. 2 jovens do Pico, de albarca no pé, de chapéu de palha, que havia lá às costas a viajar 18 países da Europa, que realmente era raro fazer, principalmente noutras ilhas sem ser de São Miguel. Eu tenho uma relação muito perto, porque os meus antepassados todos estavam relacionados com a caça à baleia. Meu avô tive um tio que era oficial da baleia, meu avô que era trancador, tinha outro tio que trabalhava mesmo na fábrica da baleia, meu pai era sócio da fábrica das armações baleeiras lá de São Roque do Pico. E depois vem aí a ideia de meu pai escrever a primeira canção que eu fiz, que se chama Baleia, Baleia. Ele escreve essa canção e com 18 anos faço eu a primeira canção, que se chama então Baleia, Baleia. Naquela altura era uma canção que eu dedicava muito à baleia. Já de jovem nós sentíamos uma certa pena na baleação, porque víamos aquele sangue a correr pelo mar por quilómetros e quilómetros e a partir as baleias. Hoje em dia é diferente. Quando eu canto a Baleia, Baleia, eu dedico aos baleeiros que já estão extintos. É diferente, a baleia continua. Em relação à imigração, eu penso que as ilhas dos Açores eram praticamente todas muito parecidas.
é claro que havia sempre, em quase todas as famílias, alguém que imigrou. A imigração de salto inicial através das baleeiras, que eu também tenho uma canção que se chama As Baleeiras, com letra do meu pai, que vem a ser a imigração de salto, à luz do engajador que vinha na baleeira. Esses são os primeiros conhecimentos da imigração, através das baleeiras, que vinham até à costa leste e depois ficavam por lá, e depois vinham de comboio, até, muitos deles até à Califórnia. De vir as sacas da América, porque qualquer família tinha ligação. Há essa imigração mais tarde que vem devido ao vulcão dos Capelinhos. Há então essa ligação de o imigrante enviar as roupas da América em sacas, em caixotes e em baús, que os tais conhecidos baús, que depois ficam a servir de baú de coração nas casas nas ilhas. Depois faço a minha primeira viagem para os Estados Unidos. Primeiro era como passeio e depois chego a San Diego e chegando a San Diego, fiz alguns espetáculos não só em San Diego, mas na Califórnia. Fiquei logo apaixonado por San Diego. San Diego não só também uma zona à beira-mar, mas uma zona que o clima é ameno todo o ano. E adorei o ambiente de ter imigrantes que vieram, principalmente do Pico, fazem a ligação com pescadores e da caça à baleia, muitos indivíduos que já estavam habituados ao mar, e gostei da variação de ter o imigrante açoriano, principalmente do Pico, o pescador, ter o imigrante da Madeira, principalmente do Paú do Mar, que era a zona piscatória, e ter o imigrante do continente, principalmente da Fuseta, que era outra zona piscatória. E ter três comunidades, três grupos quase étnicos diferentes de Portugal a viver numa só comunidade. Nas casas da aldeia se vai escutando. Como vou todos os anos aos Açores e tenho sempre aquela saudade da nossa terra dos Açores e todas as ilhas dos Açores, nós só sabemos o valor que temos quando estamos à distância. Não consegues comer um alho nos Estados Unidos tão saboroso como o alho da Graciosa. O vinho do Pico com aqueles sabores, os salgados naturais da ilha, não se consegue ter no mundo inteiro esse sabor natural que só a natureza pode trazer a nós próprios. E nós realizamos esse gosto quando voltamos à terra e saboreamos todas essas coisas especiais que a terra oferece e que vocês não dão valor porque eu tenho todos os dias. Nós vemos as festas a serem mantidas por gente mais idosos que estavam ligados à terra original. Os jovens tentam envolver os jovens, mas como os jovens, a maior parte dos jovens agora já nasceram nos Estados Unidos, ou Canadá, ou noutros sítios onde emigraram, já se adaptam mais às coisas da terra do que à originalidade. E então há a tendência de fazer um esforço em cada comunidade portuguesa de trazer os jovens para as tradições. E então, através, a gente diz o youth groups, através dos jovens, associações de jovens, dos clubes onde há clubes portugueses associados, trazer os jovens, depois terem as suas próprias organizações, foi o que aconteceu com os meus, trazer os jovens para os folclores e mantê-los com aquela tradição das danças portuguesas e da cultura portuguesa, com as filarmónicas, tentar manter os jovens ligados às filarmónicas e tentar com aquelas que nunca acabou, que são as chamarritas, as chamarritas que mantêm a tradição, a música dançada que os jovens gostam muito e que chegou a vagarar muito nos Açores, principalmente na Ilha do Pico e São Jorge e Faial, e que agora está em moda outra vez e ainda bem. Aqui nunca parou. O bailar a chamarrita nas comunidades portuguesas era quase como obrigatório. Um baile sem chamarrita não é baile na Califórnia. Também as touradas de praça ou à corda, principalmente no Vale, na zona de Vale, que eu digo a zona de campo. Desde aqui eu digo de campo, mas temos uma zona a começar da Artígia, que tem muitos terceirenses, que fica infiltrada mesmo na cidade de Los Angeles, em que nunca perderam essa tradição. Tem a sua Praça de Touros, que leva quase 5.000 pessoas e, portanto, mantém sempre anualmente a tradição. Foi a religião, principalmente,
que foi oriunda de manter todas estas tradições juntas. Não, eu vejo já em várias comunidades que nós somos, já estão muito envelhecidas. Quer dizer que existem ainda alguns idosos que tentam manter, que nasceram lá, e os filhos já não têm aquela sensibilidade física que tiveram da terra, como os pais e os avós tiveram, e já não têm aquela sensibilidade física da filarmónica de lá, das comidas de lá, da ligação religiosa. E há certas comunidades que já estão a ter problemas em manter. Há outras, como por exemplo, vou dar o exemplo de San Diego, que é onde eu vivo, que nós dizíamos já há décadas que isto ia parar. Mas devido aos filhos e aos netos, já temos portugueses de quarta e quinta geração, que têm aquela presunção de dizerem que são portugueses e querem manter a tradição, um bocadinho já diferente da originalidade, porque não é só as rainhas, porque as rainhas começou já no princípio do século XX a ter rainhas na Califórnia, mas não é só a ideia das rainhas, mas há certas modificações em que já se fazem paradas tipo para mostrar outras coisas diferentes do que era a procissão. Mas mantém sempre a procissão no sábado e a parada para fazer, digo eu sempre, o show-off, para fazer aquilo, para mostrar os carros enfeitados e aqueles vestuários e os vestidos bonitos no domingo. Mas querem sempre manter a tradição. Nascidos na terra, filhos, netos ou bisnetos portugueses, e querem manter a tradição. Podem fazer de formas diferentes, mas manter a tradição e dizerem com muito orgulho que são portugueses. E ainda o melhor aspecto sobre a sensibilidade portuguesa foi quando eu estive em Hawaii, em Havaí, digamos assim, a fazer um espetáculo em gente que não fala português, com a fome da música portuguesa. Eu tinha levado naquela alturazinha uns CDs, uma cassete, em 5 minutos desapareceu tudo, porque a presunção de dizerem que a 10ª geração, que eram portugueses de 10ª geração, e olhas para a cara deles e vês que já tem mistura indígena, tem mistura de ilhas, daquelas indonésias, daquelas polinésias, misturas de raças diferentes, e olha, eles dizem assim: I am Portuguese. I am proud to be Portuguese. E eu digo sempre o Havaí porque vejo lojazinhas pequenas ou grandes com a bandeira portuguesa fora da loja. Não falam português, mas a bandeira está lá, portuguesa. As maiores linhas para comprar coisas doces são as malaçadas em Havaí. Não é os donuts americanos, não é os donuts, é as malaçadas, que é a tradição. A linguiça, o único sítio do McDonald's que eu vi do mundo que tem pequeno almoço com linguiça é no Havaí. O que é que acontece ainda hoje em dia? O Costco, que é a maior chain de vendas pelos Estados Unidos e quase do mundo, ainda vende os bolinhos do Havaí, que vêm a ser aqueles pãozinhos doces, que é da descendência portuguesa. Exatamente o gosto do pão doce que os portugueses levaram para o Havaí. O ukulele, que é chamado, é o instrumento mais importante das ilhas do Havaí. Portanto, são coisas assim que a gente tem que ver esses exemplos e que já se vê na Califórnia e que já se vê na Costa Leste, em que já se vê a infiltração dos netos, bisnetos ou trisnetos, que vêm a ser aquela descendência 4ª e 5ª geração, a se infiltrarem no sistema americano, mas nunca esquecendo, nós vemos agora o que é o sistema das máscaras com a bandeira portuguesa. É sempre a bandeira na camisa e o boné, para não se esquecerem da 3ª e 4ª geração, que são portugueses, têm a maior presunção. Eu vejo os jovens, os meus filhos foram todos nascidos aqui, mas quando a equipe portuguesa nacional joga, eles fazem mais barulho e vestem os seus chapéus e fazem mais barulho para a equipe portuguesa do que para a equipe americana. E nasceram foi cá. Tinha a ser sempre as festas que eu gostava de fazer espetáculos. A festa de Gastin, em que toda a gente da Califórnia vem nas suas relotes e que todas as ruas de Gastin estão cheias de relotes e vem gente de toda a parte. A ligação com essas festas e os grupos étnicos locais são muito engraçados. Ou se liga em relação à parte religiosa, vem a ser o caso de Thornton. Thornton começou uma festa muito pequena em relação à Nossa Senhora de Fátima. E então mistura-se o grupo étnico de portugueses, neste caso latinos, mas mais mexicanos,
e até filipinos, devido à religião, devido a Nossa Senhora de Fátima. Vê-se uma mistura na procissão das velas. Tu olhas de volta e já não vês só a cara portuguesa. Vês uma mistura de grupo étnico. A ligação da religião. Na festa de Gastino, vês a ligação, para mim, a ligação de que vem gente de várias cidades que vem junto com os portugueses, porque participaram na festa do Espírito Santo como nas paradas, como rainhas ou aias, ou mesmo da side aias, mas também com grupos diferentes, ou que se ligaram com grupos folclóricos e também querem participar nessas procissões ou nessas paradas grandes. E vêm juntam-se com os portugueses nos salões, porque outra vez o salão é o centro da comunidade. E porquê? Gostam da comida portuguesa, gostam das festividades e na animação dos jovens portugueses e juntam-se aí os desde novos nas escolas secundárias, quando se fazem as festas também, em que os portugueses fazem muitas festas e os outros juntam-se nas escolas, e depois das escolas vêm alguns que tocam instrumentos de sopro na escola, vêm para a filharmónica portuguesa, vêm se juntar à comunidade, gostam da comida e gostam da cultura e gostam tal e qual como os portugueses, que de uma forma geral são gente simples, mas que não é muito raro a gente pensar que os portugueses fazem problemas ou que são criminosos. Ou, nunca é de uma forma muito difícil a gente ouvir falar dos portugueses que armaram os problemas ou que tem muita gente em prisões. Por isso eles gostam dessa ligação e sentem que os seus filhos, os pais sentem que os filhos se sentem seguros junto com as comunidades dos jovens portugueses. Os iatistas sabem o piracanhé. São os loucos que Quando eu emigrei para aqui, a única ligação que tinha com meus pais era através de telefone. Era através do telefone fixo e, portanto, falava com eles, ia sabendo, tendo conhecimento do que se passava nos Açores. E depois aparece a RTP Internacional. Antes da RTP Internacional começaram a enviar nas cassetes ainda VHF, umas imagens, quando se queria ver futebol, era imagens que era mandada em cassetes, às vezes era 2 semanas depois que a gente viu, que se podia ver o jogo de futebol, ou Benfica, ou Sporting, ou Porto, principalmente essas 3. E, portanto, era 2 semanas depois, a mesma coisa com certas notícias que a gente tinha conhecimento. Já nessa altura, nós tínhamos bons jornais, continuamos a ter sempre um bom jornal na Califórnia, que é a Tribuna Portuguesa, de 32 páginas e com cores neste momento, um bom jornal na Califórnia. E já nessa altura tínhamos a Tribuna Portuguesa, porque eu, quando já fui cantar a primeira vez a São José, fui entrevistado pela Tribuna Portuguesa. E as primeiras imagens saem no jornal. Dos Açores, essa ligação já se recebia, nessa altura recebia-se o telégrafo ou o correio da Horta, recebia-se também, por vezes com 2 semanas atrasado, recebia-se cá. Havia portugueses aqui que já recebiam e eu ia confiscando, ia vendo de um e de outro, até ter a minha própria ligação. A RTP Internacional, um parabólico enorme, que eu também, claro, que comprei logo na altura, um monstro de uma antena para se poder ver um canal português. Essa é a melhor ligação direta depois com a informação que vem de Portugal. Hoje em dia não há problema em saber informação. Muitas vezes eu chamo para meu irmão, minha irmã ou minha mãe, que ainda é viva com 93 anos, digo, pá, passa-se isto aí mesmo na freguesia. Mas como é que sabes? Já sabes primeiro que nós. Esta é a ligação da rapidez. Ou vice-versa, que eles às vezes chamam e dizem, pá, há uma revoluçãozinha aí em San Diego. Diz, ainda não vi, tenho estado ocupado. Em relação à música, a mesma coisa. Nós queríamos saber músicas que iam saindo da terra, era através de amigos que mandavam uma cassetezinha naquela altura, ou um CD vinil. A vida americana é muito difícil, é muito ocupada. E estão todos tão ocupados que nós fazemos brincadeiras. Ainda este ano passado fizemos alguns espetáculos com os meus filhos. O meu filho Devon, ele toca viola, mas canta, mas gosta muito de percussão. Então fazíamos um espetáculozinho, eu na viola acústica, o meu filho Zé no piano, que toca muito bem piano, e o Devon
na percussão, de carrom, a fazer brincadeiras ao vivo no carrom e a cantar comigo. Ou eu fazia harmonias com ele, ou ele fazia comigo, e fazíamos um trio engraçado. A minha filha também canta, mas é muito envergonhada de sair a público. Fez uma canção comigo quando tinha 12 anos, que se intitula-se Gosto de Ti, e fez essa, mas a apresentação ao público ela sente-se um pouco à vontade. Já os outros não têm problema nenhum. Eu já estive a ver, à medida que estava aqui a ter entrevistas, já vejo que tenho mensagens, tenho e-mails para responder e estou sempre ocupado ou a pintar ou a fazer. Minha mulher já fica até com medo, diz: o que é que vais fazer a seguir? Ela está a medo que eu faça alguma asneira por aí. E depois faço as minhas partes do espetáculo ao vivo, ou a só, ou com a parte cómica do Zé da Adega, ou então com um ou dois artistas, ou então mesmo com meus próprios filhos, como fizeste a pergunta antigamente. Mas nunca pensei, comecei a ver, tinha ido ver um espetáculo ao vivo do Jeff Denon. Jeff Denon, que é um profissional de ventrilo. E eu gostei da brincadeira. E eu experimentei em casa. Mas, a verdade seja dita, experimentei com um boneco normal que tinha para aí e enviei. Eu disse: nunca mais consigo fazer nada disto. Agora fazer duas vozes diferentes, estar a pensar o que aquele ou eu, ou então a cantar, não vai. Mas continuei com a ideia e experimentei e comecei a dizer: epá, isto às vezes até com uma certa prática, até parece que tem um certo jeito para ir. Faço um espetáculo, até um espetáculo, nunca mais me esqueço, para Santa Amaro. Santa Amaro vinha a ser madeirense. Estava o salão cheio, preparei as brincadeiras, entrei. Opa, foi um estrondo, era uma novidade e foi uma aceitação maravilhosa. Saí-me razoavelmente bem, porque ainda se notava muito o mexer da boca. E certa vez, de vez em quando, apanhava-me a mim mesmo: sou eu ou é o boneco que vai falar agora? E realmente, mas saiu razoavelmente bem, até cantei. A ideia saiu, toda a gente adorou. Tens que dar continuidade, tens que dar. Preparo para outros espetáculos que ia fazer musicais, preparo uma brincadeira só de 10 a 15 minutos e passou a ser um espetáculo que agora tem que ser dado seguimento de geralmente 40 a 45 minutos, que ele também canta já, só com o ventríloco. Portanto, ele está a passar à minha frente. Ele já diz que quer fazer espetáculos sozinho, já disse para ele ir sozinho, mas ele ainda não conseguiu fazer sozinho. Varanda dos Açores fez com que viesse à varanda de uma casa no Cais do Pico. Trata-se de uma casa que adoro no verão, porém que me entristece no inverno. Esta é a casa que o meu irmão Zé Duarte e a minha cunhada Cristina construíram na nossa ilha, a Ilha Montanha. É uma casa cheia de tudo, em especial de família, de amigos, durante o verão. Porém, de inverno encontra-se triste, vazia. Excepcionalmente, este verão ficará aquecida apenas com o calor do sol, pois a pandemia assim o determinou. A varanda onde me encontro debruça-se de uma forma privilegiada sobre a baía do Cais do Pico, abre-se para São Jorge, a Ilha Dragão, que se avista do outro lado do canal, e é ainda um excelente miradouro da mágica Montanha do Pico, hoje embrulhada no seu manto de feitiços. Nos serões de estio, este cenário é iluminado pelo luar, ornamentado pelas estrelas, e no ar há uma contínua sinfonia, proporcionada pelo canto dos cagamos e pelo margar do Atlântico. E é toda esta vivência que tem proporcionado ao meu irmão matéria-prima para muitas das suas canções. Lamento de, em 2020 ao vivo, não ser possível escutar os acordes do seu violão a acompanhar a sua querida voz.
Este é o violão com que o Zé Duarte iniciou a sua caminhada artística. Mais lamento que a nossa nonagenária mãe não tenha este verão a oportunidade de dar e receber um abraço do seu filho imigrante. Zé, das asas do Garajal parte um carinhoso abraço. Para todos os nossos imigrantes, genuínas saudações da Juscelina. Não, a saudade há anos sentia-se mais a saudade e era mais saudosa do que é agora. Eu agora quero saber uma coisa, vou à internet e saia instantaneamente. Por vezes andávamos com ansiedade se havia um abalo de terra, se tremia a terra nos Açores, nós sabermos a informação de como é que estava tudo, graças a Deus, através de uma chamada telefónica, mas e as imagens? Nós queríamos saber o que é que se estava passando. As imagens do jogo de futebol, tínhamos que esperar 2 semanas para saber como é que foi aquele gol do Benfica, ou do Sporting, e portanto, claro que a angústia de saber e a distância, sentíamos mais a saudade, para mim, sentíamos mais a saudade naquela altura do que agora. Eu sinto saudades desde o dia que saí daí para cá. Portanto, já desde o dia que regressei, vou de férias, já no dia a seguir que regressei já tenho saudades, ou daquilo que comi, ou da família, ou dos amigos, ou mesmo da natureza. Pedras negras da pedreira